Hoje eu quero falar, pessoal. Eu estou fazendo a série dos 10 passos rumo à salvação. E eu já falei o primeiro passo. Hoje eu quero estar falando o segundo passo rumo à salvação, que é o mais importante, é a nossa salvação, a nossa eternidade. É importante a pessoa ser curada? É. A pessoa ir para a igreja prosperar? É. Ser feliz na vida sentimental? É. Mas o alvo de Deus principal foi a nossa salvação. No livro de Jó fala, se Deus pensasse apenas em si mesmo, ele recolhesse o seu espírito para ele, toda a humanidade ficaria sem salvação. Mas Deus não pensou nele, pensou em nós. Por isso que ele deu o filho dele para morrer por nós, para que nós venhamos ser salvos. E eu vou falar 2 versículos aqui da Bíblia, depois eu vou dar as interpretações. O segundo passo, hoje eu vou falar do segundo passo rumo à salvação. E você que não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza se você morrer, você vai ser salvo. Você deve se preocupar com isso. Porque lá em livro de Atos 3:19, o Espírito Santo, através de Paulo, ele fala de 3 coisas, 2 coisas. Arrependei-vos. Eu já expliquei no primeiro vídeo o que significa arrependimento, não vou falar mais sobre isso. E convertei, já expliquei também o que é conversão. Então, a primeira coisa, você quer ser salvo, tem que se arrepender e se converter. Você se arrepende, eu expliquei sobre isso, que vai no primeiro vídeo lá, você vai ver o que é arrependimento. O que é converter, eu fui a fundo sobre isso, só você ir e assistir. Você vai ver, arrepender e converter. Então a salvação está relacionada nessas 2 situações. Ela está relacionada em 3 situações. A pessoa crê em Jesus, a pessoa se arrepender e se converter. Quando ela crê em Jesus, a Bíblia fala em Lucas, lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Crer é obedecer, eu já expliquei sobre isso também, está nos vídeos. Crer significa a palavra crer a fundo. E depois vem o arrependimento, e depois vem a conversão. Já expliquei também sobre isso, você assiste lá. A conversão, que é o abandono do pecado, da vida errada. Então, se a pessoa faz isso, ela morrer, ela está salva. Do contrário, se ela não fizer isso, se ela não crer, se ela não se arrepender, e se ela não se converter, se ela morrer, ela não vai ser salva. Então, eu quero falar sobre isso. Segundo passo hoje, né? Quando ela crê, a Bíblia diz arrependeis e converter. Então, ela se arrepende, se converte, ela crê, se arrepende, 3 coisas. Ela crê em Jesus, ela se arrepende, se converte. Então, o pecado dela é apagado. Então, ela está salva. Se ela morre sem ela não estar no pecado, ela está salva. Porque quem condena a pessoa é o pecado, é a pessoa viver no pecado. Então, vamos lá. Em Romanos, lá no capítulo 6:2, diz aqui, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, é uma pergunta. Quer dizer, nós que estamos mortos para o pecado, ele diz, como ainda viveremos nele? Então a pergunta é, como é que você está salvo? Quando você está morto para o pecado. Aí ele diz, como viveremos nele? Como é que você está morto para o pecado se você vive no pecado? Então a primeira coisa, você tem que morrer para esse mundo. Mas não é morrer fisicamente. Essa morte é a morte espiritual. É a morte do pecado, que é o abandono do pecado. Como aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado e ele foi ressuscitado, que simboliza hoje a morte, a nossa morte do pecado. Quando a pessoa se arrepende, se converte, ela morreu para o pecado. Então ela é o quê? Segundo a Bíblia, ela é sepultada. Ele diz aqui, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele. Então todas as pessoas que realmente se batizou nas águas, que o batismo dela foi válido, foram as pessoas que morreram para o mundo. As pessoas que se arrependeram, se converteram, abandonaram o pecado. Então, quando ela desce, o pastor coloca ela
na piscina e ela é mergulhada, ela é, espiritualmente falando, ela é sepultada a sua velha natureza adâmica. A natureza adâmica, ela nasceu com a natureza adâmica desde a época de Adão, da queda de Adão. Então essa natureza pecaminosa que faz a pessoa mentir, que faz a pessoa se prostituir, que faz a pessoa fofocar, que faz a pessoa ser infiel, que faz a pessoa ter mágoa, ter ódio, essa natureza que faz a pessoa querer matar, querer se vingar, essa natureza, quando a pessoa se arrepende de fato e de verdade, se converte, essa natureza é sepultada. E, segundo a Bíblia, diz que ela é ressuscitada. Ele diz aqui, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Quer dizer, assim como Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, quem é essa glória do Pai? O Espírito Santo. A glória do Pai é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Então você passa, assim andamos nós em novidade de vida. Por que você tem uma vida velha? Por que você é cheio de mania, cheio de egoísmo? Porque você ainda não morreu para o mundo. Você não foi sepultada. Não aconteceu o maior milagre de todos os milagres, que é o sepultamento da sua velha natureza. E isso não depende de pastor, não depende de bispo, não depende de igreja, não depende nem de Deus, depende de você. Porque para Deus, o Espírito Santo te sepultar, você tem que estar morta para o pecado, você tem que estar arrependida e convertida. Muitos batizam nas águas e continuam a mesma pessoa, a mesma mania, os mesmos costumes, as mesmas atitudes, a mesma maneira de agir. Por quê? Ela não morreu para o mundo, ela não se arrependeu, ela não se converteu. Então ela continua sendo uma velha pessoa, uma velha criatura. Então você tem que fazer isso, porque os três que vão para a piscina, os três, o pastor é o batizador, vai mergulhar na água, o candidato tem que estar morto para o pecado e o Espírito Santo para sepultar. Mas como o Espírito Santo vai sepultar vivo? Não se sepulta vivo. Tem que fazer sepultamento de morto. Mas não é morto fisicamente, é um morto espiritual que morreu para o pecado. Então ele diz aqui, porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da morte, também seremos na sua ressurreição. Então, você foi plantado com ele na semelhança da sua morte, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e para que não sirvamos mais o pecado. Porque sabemos com ele que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, o corpo do pecado, quando a pessoa é sepultada, e é sepultada pelo Espírito Santo, o corpo do pecado, o desejo dela pecar é destruído. Ora, ele diz aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha, então aquele que está morto está justificado do pecado. Quando você morre para o mundo, quando você morre para os seus desejos, para as suas vontades, para o seu prazer, você está salva. E essa morte acontece quando você se arrepende e se converte. Você está salva do pecado. Ele diz, ora, se já morramos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quer dizer, se você já morreu com Cristo, ele diz, cremos também que com ele viverão, sabendo que tendo sido crucificado, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Quer dizer, a pessoa já não morre, a morte que é a separação eterna de Deus. Então, diz aqui, então você precisa fazer isso, diz aqui, o segundo passo, ser batizado nas águas. Todas as bênçãos de Deus são prometidas àqueles que crêem e forem batizados. E as bênçãos de Deus é prometida àqueles que crêem e forem batizados. Isso deve acontecer imediatamente após a pessoa ter aceitado o Senhor Jesus como o Senhor, como o seu Senhor. O batismo nas águas é a mortificação, quer dizer, o que eu falei, é a morte do pecado.
dos feitos da carne, o sepultamento do velho eu, o restamento do velho eu, surgimento de uma nova criatura, limpa e lavada para a novidade de vida. É surgimento de uma nova criatura limpa e lavada para uma novidade de quê? De vida. Então você só é lavada para a novidade de vida. Quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não podemos deixar que as manias, os maus costumes, os maus costumes, quaisquer feito da carne, as manias, a pessoa que tem mania, quando ela tem mania, o mau costume, o gênio dela é sepultado. E o feito da carne é sepultado no nosso relacionamento com ele. O gênio terrível, o orgulho, a vaidade, por exemplo, são produto da carne, precisa ser abandonado. Como nascer de novo se não morrer? Não podemos ter duas naturezas, uma pecaminosa e outra convertida. Morrer com Cristo significa que a nossa carne não pode mais dar fruto. Temos de viver segundo o Espírito, em novidade de vida. Então, morrer com Cristo, a sua carne não dá mais frutos. Você tem que viver em novidade de vida, segundo Deus. Por que você vive no pecado? Por que você vive na prática? Porque você não morreu com Cristo, você não morreu para o mundo, isso é realidade. O vídeo ficou um pouco comprido, mas não tem problema. Eu te peço 3 coisas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas para salvar a alma dela. Se inscreva no canal. E se acione o sininho para você receber as notificações. E que Deus te abençoe a tua vida, você que vai receber essa mensagem. Amém.